Você dormiu do lado direito essa noite. E enquanto você dormia, seu coração estava sendo puxado para fora do lugar. Seu esôfago estava banhado em ácido e o sistema de limpeza do seu cérebro estava removendo 25% menos toxinas do que deveria. Tudo isso aconteceu esta noite, em silêncio, sem dor, sem alarme. E está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo, porque vai acontecer de novo esta noite se você não souber o que fazer. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine acompanhou mais de 4.000 adultos por 8 anos e descobriu que pessoas que dormem consistentemente do lado direito têm 63% mais risco de refluxo grave que danifica o esôfago de forma permanente. 63%. Não é uma estatística pequena, é mais da metade das pessoas que acham que estão dormindo bem e estão destruindo seus órgãos internos sem perceber. E o mais perturbador é que a maioria dessas pessoas nunca vai associar seus problemas de saúde com algo tão simples quanto a posição em que dorme. Neste vídeo, você vai descobrir por que seu coração sofre mais de um lado do que do outro, o que acontece com seu cérebro quando você escolhe a posição errada todas as noites, e qual é a única posição que cirurgiões cardíacos e neurologistas recomendam para quem quer acordar mais saudável amanhã do que foi dormir ontem. Você também vai aprender o protocolo exato de 4 passos para fazer essa transição hoje à noite, sem nenhum equipamento especial, sem suplementos e sem custo nenhum. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre sono este ano. Antes de continuar, me diz aqui nos comentários: você dorme do lado direito, do lado esquerdo ou de barriga para cima? Escreve só uma palavra: direito, esquerdo ou costas, porque a sua resposta vai fazer muito mais sentido depois desse vídeo do que faz agora. Agora deixa eu te contar sobre uma situação que se repete mais do que você imagina. Uma pessoa de 62 anos que acordava toda manhã com uma sensação estranha no peito. Não era dor, era uma pressão leve, difusa, um desconforto que sumia depois de uns 15, 20 minutos. Ela fez eletrocardiograma. Normal. Fez exame de sangue completo. Normal. Fez ecocardiograma. Normal. O médico disse que era ansiedade, talvez refluxo, e receitou um antiácido. Só que a pressão continuava. Todo dia. Toda manhã. Por meses. Até que ela mencionou, quase por acaso durante uma consulta de rotina, que sempre dormia do lado direito porque achava mais confortável, que era assim que ela tinha dormido a vida inteira. O médico pediu que ela tentasse mudar de posição por 2 semanas. Em menos de 2 semanas, a sensação de pressão pela manhã desapareceu completamente. Não era o coração falhando. Não era a ansiedade. Era o que a posição fazia com o TD. Coração toda a noite, em silêncio, durante horas, enquanto ela achava que estava descansando. E isso é exatamente o que eu preciso te explicar agora com detalhes. Porque o que acontece com seu coração quando você dorme do lado direito não é teoria. É anatomia, é física, é fisiologia. E é completamente evitável a partir desta noite. Vamos começar pelo coração. E para entender o problema, você precisa entender primeiro como o coração está posicionado dentro do seu corpo, porque isso é algo que a maioria das pessoas visualiza errado. Seu coração não fica no centro do peito. A maioria das pessoas acha que sim, mas não. O coração fica deslocado levemente para da esquerda dentro da cavidade torácica. Ele é sustentado por uma estrutura chamada pericárdio, que é como um saco fibroso resistente que mantém o coração ancorado dentro do tórax e protege o músculo cardíaco. Esse saco não é rígido como um osso, mas também não é completamente flexível. Ele permite movimento, mas dentro de limites. Quando você está em pé ou sentado, a gravidade age verticalmente sobre o corpo inteiro e o coração fica estável dentro dessa estrutura. Mas quando você deita de lado, a gravidade passa a agir horizontalmente em relação ao tórax. E é aí que a posição começa a importar. Quando você deita do lado direito, o coração, que naturalmente está posicionado para a esquerda, começa a ser puxado em direção ao lado direito do tórax pela força gravitacional. O pericárdio resiste a esse puxão, mas atenção! Essa tensão não é sentida como dor aguda. Ela é silenciosa, crônica e constante. Mas ao longo de horas, noite após noite, essa pressão gravitacional afeta a geometria interna do coração.
As câmaras que deveriam manter uma forma específica para bombear sangue com eficiência ficam levemente comprimidas do lado direito. As veias que chegam ao coração, especialmente a veia cava inferior, que traz o sangue desoxigenado de volta das pernas e abdômen, tem seu fluxo levemente alterado por essa compressão posicional. O coração precisa gerar um pouco mais de pressão para mover o mesmo volume de sangue. Trabalha um pouco mais, e quando isso acontece toda noite durante meses e anos, esse esforço silencioso vai se acumulando de forma que não aparece em exames de rotina até que o dano já está estabelecido. Um estudo publicado no European Heart Journal analisou pacientes com insuficiência cardíaca leve e encontrou que aqueles que dormiam do lado direito de forma consistente apresentavam maior pressão nas câmaras direitas do coração em comparação com pacientes que dormiam do lado esquerdo ou de barriga para cima. E aqui está o ponto crítico. Quando uma câmara cardíaca opera sob pressão elevada durante o sono, exatamente o momento em que o corpo deveria estar se recuperando e regenerando, ela não descansa. Ela continua trabalhando. O coração de um adulto que dorme 8 horas do lado direito passa essas 8 horas inteiras sob tensão gravitacional que não existiria se ele escolhesse o lado esquerdo. E um músculo cardíaco que nunca tem uma noite completa de recuperação real, ao longo de anos, eventualmente manifesta isso de formas que os médicos chamam de envelhecimento cardíaco acelerado. Existe ainda um segundo mecanismo pelo qual o lado direito prejudica o coração que poucos cardiologistas mencionam fora do contexto clínico. O nervo vago, o maior nervo do sistema nervoso autônomo, responsável por regular a frequência cardíaca durante o sono, tem distribuição assimétrica dentro do tórax. A estimulação vagal que desacelera o coração durante o sono profundo, permitindo que o músculo cardíaco realmente descanse entre os batimentos, funciona de forma ligeiramente diferente dependendo da posição lateral. Quando você dorme do lado direito, o posicionamento do coração em relação ao ramo direito do nervo vago pode resultar em variabilidade de frequência cardíaca levemente menos eficiente durante as fases de sono mais profundo. Variabilidade de frequência cardíaca reduzida durante o sono não é inofensiva. É um marcador que cardiologistas usam como indicador de estresse cardiovascular crônico e de risco aumentado de eventos cardíacos. O simples ato de dormir do lado direito, repetido por anos, pode estar comprometendo silenciosamente um dos mecanismos de recuperação cardíaca mais importantes que você possui. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante, porque o coração é apenas o primeiro dos 3 órgãos que sofrem quando você dorme do lado errado. O segundo órgão que está sendo danificado silenciosamente toda vez que você dorme do lado direito é o seu esôfago. E o mecanismo de dano aqui é tão claro, tão mecânico, tão inevitável, que quando você entender, você nunca mais vai ver sua posição de sono da mesma forma. O esôfago é o tubo muscular que conecta sua garganta ao estômago. Ele percorre uma trajetória de aproximadamente 25 centímetros dentro do seu tórax antes de chegar ao estômago. No ponto exato onde o esôfago encontra o estômago, existe uma válvula muscular especializada chamada esfíncter esofágico inferior. Essa válvula tem uma função absolutamente essencial. Ela abre quando você engole, deixando o alimento entrar no estômago, e depois fecha de volta, impedindo que o ácido gástrico suba para o esôfago. Quando essa válvula funciona perfeitamente, você não sente absolutamente nada. Quando ela falha ou fica comprometida, você sente aquela queimação característica que sobe até a garganta, o que chamamos de refluxo gastroesofágico. O problema é que a eficiência dessa válvula depende criticamente da posição do seu corpo, e aqui está a física simples que explica tudo. O estômago é um órgão que fica posicionado levemente para a esquerda dentro do abdômen. Quando você deita do lado esquerdo, o estômago fica em uma posição onde a junção esôfago-gástrica, o ponto onde o esôfago encontra o estômago, fica acima do nível do conteúdo ácido dentro do estômago. A gravidade mantém o ácido lá embaixo, longe da válvula, dentro do estômago, onde ele deve estar. Mas quando você deita do lado direito, toda essa geometria se inverte, o estômago muda de posição. A junção esôfago-gástrica, que deveria estar acima do conteúdo ácido, fica em um nível onde a gravidade agora trabalha ativamente contra a válvula. O ácido fica posicionado diretamente na altura da abertura. E durante o sono, quando toda a musculatura do corpo está relaxada, incluindo o esfíncter esofágico inferior, que perde parte de sua tensão normal,
O ácido não precisa de muito para começar a subir. O estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine, com mais de 4.000 participantes, aquele que eu mencionei no início, mostrou que dormir do lado direito aumenta em 63% a frequência e a intensidade do refluxo noturno comparado a dormir do lado esquerdo. Mas aqui está o detalhe que transforma isso de um incômodo em uma ameaça real à saúde. A maioria absoluta dos episódios de refluxo noturno não acorda você. Você não sente a queimação. Você está dormindo. O ácido gástrico sobe silenciosamente pelo esôfago, permanece em contato com a parede esofágica por minutos e depois desce de volta com a próxima deglutição. Esse processo pode se repetir dezenas de vezes em uma única noite sem que você perceba absolutamente nada. E cada vez que acontece, o revestimento interno do esôfago, que não foi projetado para suportar ácido, ao contrário do estômago que tem proteção especial, é danificado um pouco mais. As células começam a sofrer microlesões. O corpo tenta reparar, mas a agressão se repete na noite seguinte. E na seguinte. E na seguinte. Com o tempo, esse dano, silencioso e repetitivo, provoca uma mudança no tipo de células que revestem o esôfago. As células normais do esôfago começam a ser substituídas por um tipo diferente de célula, mais resistente ao ácido, mas anormal. Esse processo tem um nome clínico: esôfago de Barrett. É uma condição pré-maligna, uma condição que aumenta o risco de câncer de esôfago, um dos cânceres com pior prognóstico justamente porque raramente é detectado em estágio inicial. E é uma condição que é parcialmente prevenível, com uma mudança de posição. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém conhece, e é o mais assustador dos três. O terceiro dano que acontece quando você dorme do lado direito não é no coração, não é no esôfago, é no seu cérebro. E é o que os neurologistas mais temem, porque esse dano está diretamente e mecanicamente ligado ao desenvolvimento de demência, especialmente o Alzheimer, e começa décadas antes de qualquer sintoma aparecer. Para entender esse mecanismo, você precisa saber de algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Algo que foi descoberto por cientistas há relativamente pouco tempo e que mudou completamente a forma como entendemos o sono. Seu cérebro produz resíduos metabólicos ao longo de todo o dia. Isso é inevitável e completamente normal. É um subproduto direto do trabalho dos neurônios. Cada vez que um neurônio processa informação, forma uma conexão ou transmite um sinal, ele gera resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. Entre esses resíduos está uma proteína chamada beta-amiloide. Quando a beta-amiloide se acumula nas conexões entre os neurônios, ela forma placas que interferem com a comunicação neural. Essas placas amiloides são uma das marcas patológicas definitivas do Alzheimer. O cérebro tem um sistema para remover esses resíduos. Esse sistema se chama sistema linfático, uma rede de canais microscópicos ao redor dos vasos sanguíneos cerebrais, através dos quais o líquido cefalorraquidiano flui, varrendo e carregando os resíduos para fora do tecido cerebral. Mas aqui está o ponto crítico. Esse sistema de limpeza cerebral opera principalmente durante o sono. Durante o dia, enquanto você está acordado e o cérebro está em alta atividade, o sistema linfático funciona em baixa capacidade. É durante o sono profundo que os canais linfáticos se expandem. Alguns estudos mostram expansão de até 60%, e o líquido cefalorraquidiano flui com muito mais força, realizando a maior parte da limpeza diária do cérebro. Agora vem a parte que conecta tudo ao sono de lado direito. Pesquisadores da Universidade de Rochester, liderados pela neurocientista Maiken Nedergaard, publicaram um estudo na revista Scientific Reports que testou especificamente a eficiência do sistema linfático em diferentes posições de sono. E o que eles descobriram mudou o que sabemos sobre sono e saúde cerebral. Quando os sujeitos do estudo dormiam do lado esquerdo, o fluxo do líquido cefalorraquidiano pelos canais linfáticos era significativamente mais eficiente do que quando dormiam do lado direito ou de barriga para cima. A posição lateral esquerda cria uma configuração anatômica dentro do crânio que favorece o fluxo gravitacional do líquido cefalorraquidiano de forma a maximizar a varredura de resíduos. Do lado direito, essa configuração é desfavorável. A eficiência de limpeza cerebral pode ser reduzida em até 25%. E o que é mais perturbador nessa descoberta é o que ela implica quando você pensa em escala temporal. A beta-amiloide não se acumula em meses.
O processo de acúmulo que leva ao Alzheimer clínico começa tipicamente 15 a 20 anos antes do primeiro sintoma aparecer. Isso significa que cada noite de sono do lado direito em que o sistema linfático opera, com 25% menos eficiência, está contribuindo para um acúmulo que você não vai sentir por anos ou décadas. Quando os primeiros sinais aparecem, os esquecimentos que você começa a achar normais, a dificuldade de encontrar palavras, os momentos de confusão que dura apenas segundos mas que ficam na memória, o processo de acúmulo já está em estágio avançado. A janela de prevenção real fica nas décadas anteriores, e uma parte significativa dessa janela passa toda a noite enquanto você dorme do lado errado. 25% de limpeza cerebral perdida. Toda a noite. Por anos. Enquanto a beta-amiloide vai se acumulando lentamente, silenciosamente, nas sinapses entre os neurônios. Não de forma suficiente para causar sintomas amanhã. Não de forma suficiente para aparecer em exame nos próximos anos, mas de forma suficiente para que, décadas depois, quando os sintomas finalmente aparecem, a perda de memória, a confusão, a dificuldade de reconhecer rostos conhecidos, a incapacidade de lembrar o nome de pessoas que você conhece há décadas, o dano já esteja tão estabelecido e tão disseminado pelo tecido cerebral que seja irreversível. Esse é o mecanismo que antecede o Alzheimer, e ele começa décadas antes dos primeiros sintomas, e uma parte significativa dele é determinada, noite após noite, pela posição em que você coloca o seu corpo para dormir. Pensa no peso total do que isso significa. Cada noite que você passa do lado direito, você não está apenas colocando tensão gravitacional no coração. Você não está apenas deixando o ácido gástrico subir pelo esôfago enquanto dorme. Você está deixando o lixo tóxico do seu cérebro, incluindo a proteína que causa Alzheimer, sem ser completamente removido. Você acorda e pensa que dormiu 8 horas, que descansou bem, mas seu coração trabalhou mais do que deveria. Seu esôfago sofreu agressão ácida silenciosa e seu cérebro passou 8 horas com o sistema de limpeza funcionando 25% abaixo da capacidade. E isso acontece noite após noite, sem dor, sem alarme, sem nenhum sinal de que algo está errado. Me diz aqui nos comentários agora. Você já acordou se sentindo cansado mesmo depois de dormir bastante? Essa sensação de que o sono não foi restaurador? Escreve sim aqui embaixo, porque o que eu vou te mostrar agora pode ser exatamente a explicação para isso. Antes de chegar ao protocolo de solução, eu preciso responder a pergunta que eu sei que está na sua cabeça agora. A pergunta que quase todo adulto faz quando ouve isso pela primeira vez. Mas eu sempre dormi do lado direito, toda a minha vida, e nunca senti nada. Como pode estar me causando dano? A resposta está em um dos princípios mais importantes e mais perigosos da medicina. O corpo humano é extraordinariamente eficiente em compensar danos silenciosos antes que eles se tornem sintomas visíveis. Essa capacidade de compensação é uma das maravilhas da biologia, mas também é uma armadilha. O coração compensa o esforço adicional noturno, aumentando levemente a espessura das paredes musculares, um processo chamado hipertrofia cardíaca. No início, essa adaptação mantém a função normal, mas com o tempo, um coração hipertrofiado perde flexibilidade e eficiência. O esôfago compensa a agressão ácida repetida produzindo mais muco protetor e acelerando os mecanismos de reparo celular. Mas quando a agressão é contínua, o reparo não consegue acompanhar, e o DNA das células começa a acumular erros, que é exatamente o que leva às mutações pré-cancerosas. O cérebro compensa a redução na eficiência linfática, priorizando a limpeza das regiões mais críticas para a função imediata, deixando outras regiões com acúmulo crescente de resíduos. Compensação não é ausência de dano, é o dano sendo mascarado até o momento em que o sistema não consegue mais mascarar. E quando esse momento chega, depois de anos, às vezes décadas de dano, silencioso acumulado, os sintomas aparecem de forma abrupta. Um infarto que parece ter vindo do nada, um diagnóstico de esôfago de Barrett durante uma endoscopia de rotina, os primeiros esquecimentos que os médicos começam a levar a sério. O objetivo não é esperar por esse momento. O objetivo é mudar agora, antes que a compensação chegue ao seu limite. E a mudança que você precisa fazer é mais simples do que qualquer coisa que eu poderia prescrever. Mas antes de te dar o protocolo, deixa eu te mostrar algo que vai tornar essa mudança muito mais fácil de manter. A maioria das pessoas
Falha na transição de posição de sono não porque seja fisicamente impossível, mas porque não entende a lógica completa do que está em jogo. Você não está apenas tentando dormir de forma diferente por questão de conforto. Você está executando uma decisão médica preventiva baseada em evidências de 3 especialidades independentes. Toda noite que você passa do lado esquerdo é uma noite em que seu coração descansa sem tensão gravitacional adicional. É uma noite em que seu esôfago não sofre agressão ácida silenciosa. É uma noite em que seu cérebro realiza sua limpeza completa. Quando você entende isso com clareza, os 5 dias de adaptação que o protocolo exige deixam de parecer um sacrifício e passam a parecer exatamente o que são: o menor investimento possível em relação ao retorno que ele traz. A posição correta de sono para proteger simultaneamente seu coração, seu esôfago e seu cérebro é o lado esquerdo. Não é uma preferência pessoal minha. Não é uma opinião. É o consenso de 3 especialidades médicas diferentes: cardiologia, gastroenterologia e neurologia, chegando à mesma conclusão por razões anatômicas e fisiológicas independentes que, por coincidência notável, apontam todas na mesma direção. Quando você dorme do lado esquerdo, o coração fica em sua posição anatômica natural, sem tensão gravitacional adicional, permitindo que as câmaras mantenham sua geometria ideal e que o fluxo sanguíneo ocorra com a mínima resistência. O estômago fica posicionado abaixo do esfíncter esofágico, com a gravidade trabalhando a seu favor, mantendo o ácido no lugar onde deve estar. E o sistema linfático do cérebro opera com a máxima eficiência possível, realizando a limpeza completa dos resíduos metabólicos acumulados durante o dia, incluindo a beta-amiloide. Mas eu sei exatamente o que vem na sequência. Porque é sempre a mesma objeção. Eu dormi do lado direito a vida inteira. O lado esquerdo é desconfortável. Vou ficar acordado. Vou rolar de volta para o direito sem perceber durante o sono. Não vou conseguir manter. Então deixa eu te dar o protocolo exato que funciona. 4 passos. Pode ser implementado esta noite. Não custa nada. Primeiro passo, coloca um travesseiro firme, não mole, firme, diretamente atrás das suas costas quando você se riu. Deitar do lado esquerdo. Esse travesseiro cria uma barreira física que impede seu corpo de rolar para o lado direito durante o sono. Você não precisa lutar conscientemente contra o instinto do seu corpo. Você não vai acordar no meio da noite tentando se reposicionar. O travesseiro faz o trabalho mecanicamente de forma passiva enquanto você dorme. É a ferramenta mais subestimada para a mudança de posição de sono que existe. Segundo passo, coloca um travesseiro entre os joelhos. Isso não é opcional se você quer que o lado esquerdo seja confortável. Sem o travesseiro entre os joelhos, o peso da perna superior cai sobre a perna de baixo, cria torção no quadril e gera um desconforto que acorda as pessoas no meio da noite e as faz concluir que o lado esquerdo não funciona para elas. Com o travesseiro entre os joelhos, o quadril fica alinhado com a coluna, a pelve fica estável e a posição lateral esquerda se torna genuinamente confortável, às vezes até mais do que o lado direito. O alinhamento correto da coluna durante o sono também reduz dores lombares matinais. Terceiro passo. Ajusta a altura do travesseiro onde você apoia a cabeça. Esse é o detalhe que a maioria das pessoas erra e que compromete toda a transição. Do lado esquerdo, a distância entre a ponta do ombro e a orelha é significativamente maior do que parece quando você está deitado de costas. Se o travesseiro for muito baixo para essa posição, a cabeça inclina para baixo, o pescoço fica em tensão e você vai acordar com dor no pescoço e na base do crânio. Você vai concluir que o lado esquerdo causou isso, quando na verdade foi o travesseiro errado. A altura correta é aquela que mantém a cabeça em linha reta com a coluna, orelha, ombro e quadril alinhados verticalmente quando visto de frente. Use um travesseiro mais alto do que você normalmente usa ou dobre seu travesseiro atual. Quarto passo. Comprometer-se com os primeiros 5 dias. Esse é o passo mais importante porque é o mais fácil de abandonar. Os primeiros 3 a 5 dias de transição são genuinamente desconfortáveis. Seu corpo tem memória muscular da posição antiga. Você vai acordar de madrugada do lado direito, vai ter que se reposicionar conscientemente. Vai sentir que não está dormindo bem. Isso é normal. Isso é a transição. Depois desse período, algo muda. O lado esquerdo começa a se sentir como a posição natural.
E os primeiros sinais de melhora, menos desconforto no peito ao acordar, menos sensação de boca amarga pela manhã, uma leveza diferente ao se levantar, geralmente aparecem dentro de 7 a 10 dias. Pessoas que aplicaram esse protocolo exato relataram diferenças perceptíveis e muito concretas no como se sentem ao acordar em menos de uma semana. Sem suplementos, sem remédios, sem equipamentos especiais, uma mudança de posição executada do jeito certo. Agora há uma exceção que eu preciso mencionar com clareza, porque é importante. Existem condições médicas específicas onde o lado esquerdo pode não ser apropriado como posição principal de sono. Se você tem insuficiência cardíaca congestiva diagnosticada com comprometimento do lado esquerdo do coração, deitar do lado esquerdo pode aumentar o retorno venoso para um ventrículo já comprometido, e seu cardiologista deve orientar a posição ideal. Se você passou por cirurgia cardíaca ou torácica recentemente, qualquer mudança de posição deve ser discutida com o cirurgião. Se você tem condição ortopédica no ombro esquerdo, artrite severa, manguito rotador comprometido, bursite, a pressão do peso do corpo sobre esse ombro pode ser inaceitável. E se você está no terceiro trimestre de gravidez, o lado esquerdo já é a recomendação padrão da obstetrícia por razões vasculares independentes das que discuti aqui. Para todos os outros adultos, a grande maioria de quem está assistindo esse vídeo agora, a mensagem é direta. Esta noite, quando você for dormir, experimenta o lado esquerdo. Prepara os 2 travesseiros, coloca um atrás das costas, coloca um entre os joelhos, ajusta a altura do travesseiro da cabeça e dá 5 dias para o seu corpo se adaptar. Só 5 dias. Depois você me diz como está se sentindo. Me conta aqui nos comentários. Você vai tentar essa mudança esta noite? Escreve sim nos comentários agora. E se você tem alguém na sua vida, cônjuge, pai, mãe, irmão, amigo próximo, colega de trabalho, que dorme do lado direito, que acorda cansado, que reclama de dor no peito ou queimação pela manhã, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Manda no WhatsApp. Manda no direct. Porque o que você acabou de assistir pode literalmente mudar a saúde de alguém que você ama, e essa pessoa não vai descobrir isso sozinha. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo, porque no próximo vídeo eu vou revelar algo que vai surpreender a maioria das pessoas. Porque beber água depois das 19 horas está criando um perigo oculto que afeta diretamente o funcionamento do coração e dos rins durante a madrugada, e que a maioria dos médicos simplesmente não fala nas consultas. É um hábito que quase todo adulto tem, que parece completamente inofensivo, que todo mundo acha que é saudável e que pode estar sabotando seu sono e sua saúde cardiovascular de forma silenciosa todas as noites. Não perca esse vídeo. Este vídeo é apenas para fins educacionais e informativos e não substitui orientação médica profissional. Consulte sempre um médico qualificado antes de fazer qualquer mudança relacionada à sua saúde.